Boa noite. Estamos já ao vivo, vamos esperar algumas pessoas entrarem para nós começarmos. Eu estou vendo Rafael, Sueli, boa noite, amigos. Maravilha ter vocês aqui conosco na noite de hoje. Vamos ver se entra mais alguém para a gente ler aqui uma mensagem e fazermos a nossa prece para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Hoje queremos avisar que não teremos intérpretes de Libras, em virtude de um problema de saúde da pessoa que faz a transmissão. Então, excepcionalmente hoje, não teremos, a tradução para Libras, como sempre o Centro Nosso Lar oportuniza, Muito importante para os nossos irmãos que têm alguma dificuldade auditiva, que também possam participar, possam ouvir as mensagens do Evangelho, Afinal de contas, é para isso que estamos aqui e é para isso, E essa oportunidade ela deve ser dada a todos, A todas as pessoas indistintamente, Então a gente avisa porque os nossos irmãos hoje não irão participar, Não irão fazer a tradução para Libras. A gente não vai ter o intérprete de Libras hoje. Bom, então vamos começar. Vou dar mais um minutinho para as pessoas entrarem mais um pouquinho. E hoje, pessoal, eu abri o livro de mensagens, numa página que se chama Com Amor. É do livro Vinha de Luz, E como toda obra do nosso Senhor Jesus é permeada pelo amor, Esse sentimento maravilhoso que através dele fomos feitos, Com amor, por amor e para o amor, Eu achei que essa mensagem seria bem oportuna. Ela diz assim, está no livro Vinha de Luz e se intitula Com Amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, linda, A nossa mensagem da noite de hoje, que está lá no livro Vinha de Luz. Pois eu convido vocês a relerem, porque essa mensagem nos diz e nos fala muitas coisas, que precisamos refletir na noite de hoje.
Então vamos fazer a nossa prece de abertura para nós começarmos a nossa fala, né, sobre o tema que nos foi proposto. Vamos fechar os olhos, quem assim desejar, não como forma de ritual, mas como um momento de interiorização, de você olhar para dentro de si mesmo. Esse caminho interior, nós não conseguimos alcançá-lo com os olhos do corpo físico, mas com os olhos do nosso espírito. É ele que se debruça sobre si mesmo e nos diz quem somos, que nos ajuda a enxergarmos aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser mudado para alcançarmos, né, as altas pairagens espirituais. Jesus amado, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho, por mais esta oportunidade de reflexão. Quantas lições, Senhor, Tu nos oportuniza quando debruçamos sobre o Teu Evangelho. Lições que já tínhamos visto inúmeras vezes, mas todas as vezes em que nos deparamos com Ele, algo de novo entra em nosso espírito, toca a nossa alma, modifica a nossa consciência e as nossas atitudes. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalhar. Nos abençoa, abençoa todos nós que aqui estamos hoje, reunidos em torno dos teus ensinamentos, da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a internalizarmos cada um dos teus ensinamentos e a fazer do teu evangelho letra viva em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, a gente gostaria inicialmente, pessoal, de agradecer o convite do nosso lar, né? Agradecermos pela oportunidade de trabalho na noite de hoje. Agradecer a todos que nos ouvem, para que possamos, de corações unidos, refletir em torno desse livro da codificação kardeciana, O Céu e o Inferno, que é o tema da nossa palestra da noite de hoje. Esse livro da codificação, O Céu e o Inferno, no ano de 2021, ele completa 156 anos de existência, né? Então é muito oportuno que a gente possa refletir sobre as valiosas lições que lá nós encontramos. Que a espiritualidade maior também possa nos envolver e que essa noite seja de profunda colheita espiritual para os nossos espíritos. O Céu e o Inferno, ele é uma das obras da codificação, é uma das obras do Pentateuco, né? Ele é dividido em duas partes. A primeira, né, parte tem como objetivo principal demonstrar a ação da justiça divina e a sorte, entre aspas, né, que nos aguardam após a morte do nosso corpo físico, como consequência dos nossos próprios atos na Terra. A segunda parte são catalogações de espíritos que Kardec colocou, dando depoimentos, né, de como eles passaram a ver, quais foram as experiências que eles tiveram após a morte. E eu aconselho vocês a lerem uma a uma, porque são assim preciosíssimas. Falam da nossa vida, das nossas angústias, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Então, nós queremos começar a nossa fala de hoje lembrando, né, isso é ponto comum em toda a doutrina espírita, né, que todos nós, né, somos regidos por uma lei sublime, né? Essa lei, ela rege tudo que existe, toda a criação de Deus, que é a lei do progresso, né? A obra de Deus é uma obra de progresso. E todos nós que estamos sob sua tutela, estamos submetidos a essa lei. E temos essa mesma finalidade, o progresso. Estamos aqui para progredirmos, para aprendermos, para evoluirmos. Assim como todos os seres que aqui se encontram têm essa mesma finalidade, né? E a gente pode ver esse progresso nos mais diferentes aspectos das nossas vidas, né? Se nós fôssemos olhar para trás, nós veríamos, né, a evolução que nós tivemos nos meios de transporte, né? Hoje nós já conseguimos
ir para de um lugar do mundo para outro em poucas horas, coisa que há 200, 300, 500 anos atrás a gente não conseguia imaginar, né? A gente observa também esse progresso, pessoal, hoje, principalmente no século e no ano que nós estamos vivendo, com relação aos meios de comunicação. Sofreram uma evolução enorme. Hoje eu estou podendo estar aqui na minha casa e falar com vocês aí do outro lado, me vendo, me ouvindo, sem a necessidade de estarmos juntos, né? Então, esses meios de comunicação, eles evoluíram muito nos últimos anos, né? A mesma coisa com a agricultura. A gente, por exemplo, não consegue. Hoje já existem plantações todas automatizadas, onde quem faz tudo é a própria máquina, né? A gente vê esse progresso na indústria, enfim, em todos os ramos da nossa vida, a gente consegue ver esse progresso a que estamos destinados, né? E à medida que os anos vão passando e a humanidade vai dando passos lentos em direção aos objetivos traçados pelo nosso governador espiritual, que é Jesus, né? Que conduz, que está à frente desse processo que nós precisamos trilhar. É Ele que nos conduz, mas de uma forma muito amorosa, né? Sem violentar as nossas consciências, respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Mas sobre a pauta da mais absoluta justiça, né? Que é dando a cada um segundo as suas obras, né? Jesus nos respeita, não nos violenta, entende, aceita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, mas Ele nos diz que vai ser dada a cada um segundo as suas obras, né? Bom, se tudo está sob a lei de progresso, não poderia ser diferente com o pensamento religioso, né? O pensamento religioso, ao longo dos séculos, ele sofreu um progresso enorme, né? Basta nós lembrarmos que há séculos atrás nós adorávamos os fenômenos da natureza, os trovões, o vento, né? Como seres sobrenaturais. Imaginávamos que eles eram deuses e que precisariam ser adorados, né? Mas aí a lei do progresso se implantou na Terra e aos poucos nós fomos entendendo que somos filhos de um Deus único e fazemos parte de uma grande família universal. Família universal esta que é subdividida, pessoal, em famílias espirituais. Portanto, nós evoluímos individualmente, né? Mas fazemos parte de uma grande teia de relacionamentos espirituais e crescemos em grupos que progridem ajudando uns aos outros. Aqueles que avançam mais, né, por amor, aguardam os corações que ficaram retardatários na senda evolutiva, na estrada evolutiva. Então é assim que nós evoluímos, juntos, uns com os outros, né? E não faz muito tempo que no século XIX, né, nós ainda tínhamos a visão de um Deus como se fosse um juiz inflexível, né? Guiado por uma ideia de justiça que mais se aproximava da figura de um justiceiro, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente vê esse Deus duro, esse Deus inflexível, né? Que nos condenava ao sofrimento eterno. E aí, o pensamento religioso, como ele também está sob a lei de progresso, ele também evoluiu, né? Ele também se modificou. Porque como é que ficaria os nossos corações vendo os nossos amados serem condenados ao sofrimento eterno? Como ficariam os corações dos que nos amam, nos vendo sendo condenados ao sofrimento eterno, né? Que equilíbrio a gente pode encontrar, né, nesse tipo de justiça? É justo, né? Uma condenação que extrapola o crime. Até nos tribunais humanos, hoje o direito, como com suas leis positivas, os juízes eles são constrangidos a adequar o teor da falta à pena, né? Apesar de acordo com a gravidade do delito. Que equilíbrio, então, a gente pode pensar que haveria nessa justiça divina, né, com essa ideia de um Deus duro, inflexível, parecer mais um justiceiro, se pelos erros que eu cometo numa encarnação, nós respondêssemos por toda a eternidade. Acho que ninguém chegaria, né, à perfeição dessa forma, porque até os grandes
mentores espirituais que nós conhecemos, todos eles já cometeram equívocos, né? E aí, no final do século XIX, a lei do progresso realiza, pessoal, o seu intuito no que diz respeito ao pensamento religioso aqui na Terra. Allan Kardec, incumbido dessa missão de desenvolver esse pensamento religioso no mundo, publica, né, em 1868, a obra O Céu e o Inferno, onde ele conclama a todos nós a uma nova visão das leis divinas. Ele inaugura um novo tipo de relacionamento entre Criador e criatura. A partir da obra O Céu e o Inferno, né, nós passamos a conhecer um outro tipo de justiça, que é esse o grande mote do livro, né? Então, como é que Kardec age? Ele age na mais pura observância dos fatos. Kardec não ficava dentro de uma sala, de um gabinete, elaborando teorias mirabolantes. Não. Ele andava entre o povo, vendo os fenômenos ocorrerem, né? Ele começa a ouvir os espíritos que já haviam passado pela crise da morte, né? Que já tinham ultrapassado os umbrais da desencarnação, e pergunta a eles: qual é o seu estado? E um por um, casos maravilhosos são narrados no Céu e no Inferno. Muito antes de André Luiz nos haver brindado com as suas obras sobre a vida no mundo espiritual. Kardec, ele já começa naquele tempo fazendo um trabalho sociológico de conversa com os espíritos, né? Já era um verdadeiro sociólogo. E evidentemente eles começam a lhe contar, cada qual segundo o seu grau de desenvolvimento, segundo a sua percepção, narrando os fatos de acordo com o que já pode falar. Porque cada um de nós só pode dar notícias daquilo que somos capazes de enxergar, da realidade que já temos condições de contemplar. Hoje muitas coisas a gente não conhece ainda, mesmo com todo esse desenvolvimento que nós já fomos submetidos. Por quê? Porque ainda não temos ainda condições de entender algumas coisas que a espiritualidade barra para nós, porque ainda não temos capacidade moral nem intelectual de alcançarmos, né? Porque ninguém alcança, pessoal, ninguém ultrapassa o seu campo perceptivo. Cada um fala de acordo com a sua percepção, daquilo que é capaz de perceber. Se um fato se desdobra à nossa frente, né, estamos eu e outra pessoa. Certamente eu narrarei de um jeito, a outra pessoa de outra, porque somos espíritos diferentes, com aquisições intelectuais e espirituais diferentes. Então, cada um de nós vai dar a sua versão daquele fato. E aí, como eu já falei, vale a pena a gente ler cada caso desse, né? Porque muitos deles nós vivemos hoje nas nossas famílias. Cada um contando que tipo de percepção passou a ter depois da desencarnação. E então o codificador foi anotando, avaliando, comparando, refletindo e formulou um conjunto de conclusões que está no capítulo 7, no item O Código Penal da Vida Futura. Esse é um dos tópicos mais interessantes do livro. Tá lá no capítulo 7, ele subdivide esse capítulo 7 em 3 itens, né? Em 3 artigos, na verdade é um código, né? É um código de leis, né? E esse capítulo, ele tem 3 códigos, né? Que eu vou pedir a permissão para ler para vocês e comentar cada um. O primeiro diz assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. O estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições, né? Então aqui, pessoal, é muito claro, né? É muito simples o entendimento desse primeiro código que ele nos fala, né? Desse primeiro item que ele nos fala. Né? Não tinha ninguém que não seja capaz de compreender essas palavras, né? A gente poderia até resumir, né, num ditado popular que todos nós conhecemos desde criança, que nós ouvimos esse ditado:
Provavelmente sua mãe já lhe falou dele, a minha me falou muitas vezes, e de todos os nossos conhecidos. Que é aquele ditadozinho popular, aquele adágio popular que diz: você só colhe o que você planta. E eu digo muito isso para os meus alunos, né? A gente só colhe o que a gente planta. A gente não planta um pé de manga e nele colhe melancia, né? Se você planta manga, você colhe manga, né? E aí a gente pode deduzir que a vida, pessoal, é semelhante a uma gleba, quer dizer, a um terreno que cada um de nós recebe ao encarnarmos, né? É um terreno dadivoso, uma terra fértil, mas você só colhe aquilo que cultiva. É simples. Isso vale para todos os níveis da nossa existência. Se você cultivar, se você cuidar, se você plantar, você colhe. Mas você só colhe o que você escolheu plantar, né? Então, não há um Deus juiz. Não há um Deus dentro de um gabinete emitindo sentenças condenatórias, como tínhamos aquela ideia da divindade anteriormente. Não, né? Deus ama tanto, né? Deus nos ama tanto que Ele nos deu conforme as nossas obras, né? Não tem um Deus se irritando com a nossa conduta, se irritando com as nossas escolhas, com a nossa personalidade. Pelo contrário, Deus é infinito amor, né? Infinito amor. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele diz uma coisa que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tocada, né? Porque muitas vezes, né, a gente julga muito o comportamento dos outros, acha que o errado é sempre o outro, né? E não avaliamos o nosso. E quando a gente ouve falar ainda dos nossos irmãos, né, os criminosos, os espíritos que ainda rastejam, né, nessa caminhada evolutiva, a gente muitas vezes se acha melhor do que eles, se acha mais merecedor do amor de Deus do que eles, né? E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz assim: Deus ama tanto o verme quanto ama o anjo que representa seu amor junto ao verme. Forte, né? E é assim que numa mesma árvore, meus amigos, se aninham pássaros e serpentes, né? E sabe por que isso acontece? Porque Deus não nos ama quando nos tornarmos algo. Não. Deus não ama a Cacilda hoje porque hoje ela está melhor do que há 10 encarnações atrás. Deus não ama o Rafael hoje porque hoje ele já consegue fazer um trabalho no centro espírita. Não. Quando você começou a sua trajetória evolutiva, né, você já era infinitamente amado por Deus. Independente das nossas escolhas, né? Nós somos integralmente, pessoal, amados por Deus. Ele respeita as nossas escolhas, sejam elas luminosas ou tenebrosas, né? Agora só tem um detalhe. A existência é uma gleba, né? E você colhe aquilo que você planta. Se eu plantar sementes luminosas, vou colher luz. Se eu plantar sementes tenebrosas, vou colher sofrimento, angústia, né? E a partir dessa contribuição de Allan Kardec, nós fomos investidos de um pensamento religioso que nos conduz a um fato novo, a questão da responsabilidade. Foi aqui introduzida, né? Quando nós fomos criados simples e ignorantes, quando éramos princípio ainda inteligente, né? A partir do momento que nós ganhamos consciência, quando o nosso espírito se individualizou e se tornou espírito com E maiúsculo, nós ganhamos liberdade, livre-arbítrio. E não existe livre-arbítrio, liberdade, sem responsabilidade. Ora, se eu sou livre, eu escolho. Se fui eu que escolhi, eu tenho que arcar com a responsabilidade das minhas escolhas. Esse é o pensamento. Eu não sou condenada eternamente por uma falta que eu cometi, mas eu vou responder por ela. Eu vou ser convidado
a me reeducar através das reencarnações, vivendo situações que me permitam reparar aquele equívoco que eu cometi em outras épocas, né? Então tudo é fruto do nosso plantio, né? E aí eu me lembrei agora de uma anedota que diz assim, que tinha um agricultor que estava vendendo as terras dele, um pedaço das terras dele e tudo, e aí um comprador chegou, né, e perguntou para ele: moço, essa terra dá banana? E ele disse: dá não, senhor. Essa terra dá manga? Também não dá não, senhor. Dá batata, dá milho, dá feijão? Não dá não, senhor. Pelo amor de Deus, essa terra não dá nada? Quer dizer que se eu plantar não dá nada nessa terra? E ele respondeu: não, se o senhor plantar, dá, né? Então, é preciso que nós plantemos. Só tem colheita se houver plantio. E assim é a vida, pessoal. Simpatia é plantio, alegria é plantio, tristeza também é plantio, é escolha. A alegria, ela não é um acontecimento nas nossas vidas, ela é uma colheita. Porque não existe só verão, primavera, outono ou inverno. Não, né? Não só existe verão, desculpa. Existem também as outras estações. Então, hoje pode estar um dia lindo, que eu esteja feliz. Mas vão ter dias que eu vou estar mais introspectiva, que eu vou estar mais triste, que eu vou estar mais reclusa, né? É que nós fomos educados, pessoal, desde muito cedo, né, a pensarmos que o que nos gera alegria e felicidade está fora de nós. A gente pensa que o que vai determinar o nosso estado interior de felicidade, né, são os bens que nós possuímos, são as riquezas que nós conseguimos angariarmos, são os títulos que porventura nós adquirirmos. E não é o exterior, não são as coisas materiais que me proporcionam a verdadeira felicidade. Porque se assim fosse, não tinha ninguém cheio de posse que estava triste, que estivesse triste. Não tinha ninguém, né, um intelectual muito bem sucedido que fosse triste. E a gente vê que isso acontece e muito. A alegria, a felicidade é algo que você ara a terra, aduba, joga a semente, poda, tira ali o matinho, né? A alegria é um cultivo. E se você plantar, você vai colher. É lei, né? Amor, alegria, simpatia, benevolência, perdão são frutos, não nos enganemos. Só que são frutos que dependem do meu plantio anterior e elas também são frutos que demoram um certo tempo, né? Se você plantar, por exemplo, algodão, provavelmente daqui a 1 mês, 2 meses, você já consiga colher. E se eu plantar amor hoje, eu vou colher amor amanhã, daqui a 1 mês, né? Vai depender muito da sua existência pretérita, né? Do que você fez para trás, né? Por que é que então que nós não conseguimos colher logo esses frutos, né, do amor, da felicidade? Por que nós não somos plenamente felizes? Por que nós não somos plenamente alegres? Por que não só acontecem coisas boas em nossas vidas, né? E aí ele vai falar lá do segundo item, né, que está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, né? Primeiro ele já nos disse que a gente só planta o que a gente colhe, que a nossa existência é uma gleba, é uma semeadura, que eu só vou colher os frutos daquilo que eu conseguir plantar, né? E aí no segundo e terceiro item ele nos diz assim, por que é que nós não colhemos logo esses frutos, né? De amor, de sabedoria, de bondade, de alegria, por que nós não colhemos esses frutos de imediato, né? A felicidade completa, ela é ligada à perfeição. Ora, só é plenamente feliz quem é perfeito. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, às vezes, uma causa de sofrimento e de privação de alegria. Da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de alegria e de atenuação dos sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências lastimáveis, inevitáveis. E não há uma única boa qualidade, graças a Deus, né, que não seja fonte de alegria. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, como a soma das alegrias
é proporcional à soma das qualidades. Então, esses são os outros 2 itens, né, que eu retirei também para a gente comentar, para nós comentarmos. Então, o que Kardec aí nos disse no Céu e no Inferno, né? Que a completa felicidade está ligada à perfeição. Ora, o que a gente pode deduzir disso? Se nós somos imperfeitos, nós não vamos ser completamente felizes. Felicidade 100% só existe para quem é perfeito, pessoal. Nós somos imperfeitos ainda. As sementes que nós plantamos, né, a nossa sementeira, não nos trazem ainda felicidade completa, porque nós ainda semeamos muitas sementes de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de soberba, de raiva, de traição, de inveja, né? Então, como é que eu vou colher felicidade plantando todas essas sementes ruins, todas essas ervas daninhas lá na minha plantação? Felicidade completa só quando nós formos perfeitos. Emmanuel, no livro Consolador, ele nos ensina: o gênio é obra dos séculos. O gênio é obra dos séculos. Quando você vê uma pessoa nascer e se tornar um gênio na música, na matemática, na física, né? Nas artes, não se iluda. Esse é um espírito que é obra dos séculos. Obra de infinita dedicação, dezenas de encarnações, principalmente por uma coisa muito simples. Não existem privilégios na obra de Deus. Deus não ia fazer uma pessoa extremamente beneficiada com talentos e outros não, né? O que existe, pessoal, são bons agricultores e maus agricultores, né? Ou então, quando a gente não tem mais um nome para dar, a gente diz assim: eita, mas fulano, a gente vê uma pessoa que se esforça, né, para vencer a si mesmo, que luta. E a gente diz assim: fulano tem muita sorte. Eu digo muito para os meus alunos: excluam essa palavra sorte da vida de vocês. O que existe é esforço. O que existe é trabalho. O que existe é busca de ser melhor a cada dia. Esse esforço que cada um de nós faz para vencer a si mesmo, todos os dias, né? Então, quando a gente vê um gênio surgindo, esse gênio, esse espírito, ele já vem sendo trabalhado naquilo há muitos anos, há muitos séculos, há muitas encarnações. Quando a gente encontra uma pessoa extremamente bondosa, que a gente se sente bem só de ficar perto dela, que emite uma aura de bondade, de ternura, esse é um espírito que é obra dos séculos, como nos diz Emmanuel. Já vem sendo trabalhado, já trabalha valores em seu espírito, valores de bondade, de fraternidade há muitos anos no seu espírito. Ninguém se forma assim do dia para a noite, né? E aí a gente é tão interessante que nós somos imperfeitos, né? Kardec já acabou de nos dizer que só existe felicidade completa, né? 100% para quem é perfeito. E aí nós nos unimos com outra pessoa que também é imperfeito e queremos, né, que nós sejamos 100% felizes com essa pessoa. Como? Né? Como? Se a imperfeição de um e a imperfeição do outro gera sofrimento. Não é castigo de Deus. Deus não está me castigando aqui, né? É consequência, como ele diz. Infelicidade é consequência da nossa imperfeição. O problema é que na maioria das vezes, meus amigos, o que nós plantamos ou estamos acreditando que estamos plantando não é verdade. A gente se sabota muito, faz muito esse auto-engano, né? Planta tristeza, planta traição, planta mentiras e espera colher amor, fidelidade, verdade. De algo ruim, né, dificilmente surge algo bom. Então, uma união conjugal 100% feliz é obra dos séculos também. Então, quer ter um marido, uma esposa com que você seja 100% feliz, comece trabalhando hoje. Daqui a 5, 6, 7, 8 encarnações, quem sabe
você não consegue ter esse relacionamento saudável, 100% feliz que você tanto almeja, né? Porque se eu sou imperfeito, né, pela lei de sintonia, eu vou atrair alguém que é imperfeito. Isso é física. A física explica, a gente atrai os nossos semelhantes. Uma vez, assim que eu entrei na doutrina espírita, eu assisti a palestra de um amigo que dizia assim, se você quer ter no meu consultório, muita gente reclama que só encontra homem que não presta, homem ruim. E aí eu digo, quer atrair um homem direito? Seja direita. Ah, mas nessa encarnação eu sou direita, eu faço tudo certo. Mas você não sabe as sementes que você semeou no psiquismo dessas pessoas que estão voltando para você hoje. Quais foram as sementes que nós semeamos? Para hoje, meus amigos, nós só temos, enquanto espíritos imperfeitos que somos, nós só temos o arado, a terra, as sementes, né? Portanto, se quiser alguém perfeito, seja perfeito. Do contrário, não acontece, né? E é isso que Kardec faz questão de frisar, pessoal, na obra No Céu e Inferno. Né? É como se ele nos dissesse, tira essa visão de Deus que pune, que se irrita, que fica bravo. Isso não existe. Existe um Deus que dá a cada um segundo as suas obras. Se eu não tenho um marido perfeito que eu tanto sonhei, é porque eu não mereço essa pessoa. A minha energia atraiu foi aquele. Então, se eu quiser começar a atrair outras pessoas e situações para a minha vida, eu preciso começar mudando a mim mesmo. Porque tudo do universo é energia. A lei de atração, ela não erra de endereço. Né? Mas isso, pessoal, não deve desanimar nenhum de nós. Né? Muito pelo contrário, é libertador. Né? Você pode alterar essa sementeira agora. Está nas suas mãos. E basta um pequeno gesto de mudança para que os espíritos superiores venham em nosso auxílio para nos ajudar na regeneração das nossas vidas. Porque o universo ele é regido pela misericórdia divina. Um caso que também nós conhecemos muito é o caso do André Luiz, quando desencarnou. André Luiz desencarnou ainda jovem, passou 8 anos no umbral, no Vale dos Suicidas, né? Porque ele desencarnou vítima dos excessos que ele cometeu, né? E quando ele chega no umbral, passou 8 anos revoltado, ele na hora que pensou, deve haver uma força superior, na mesma hora ele foi socorrido pelos amigos espirituais, né? E quando ele chega lá, no nosso lar, que ele já está restabelecido, né? Ele recebe a visita da mãe, que vem de uma esfera superior para conversar com ele. Né? E aí, a primeira coisa que ele pergunta, depois de conversar com ela, mãe, e o papai? Né? O pai dele era um grande proprietário de terras, um homem muito rico, de posses, mas que vivia com a mãe do André Luiz e tinha 2 amantes. E aí ele pergunta, mãe, e o papai? Se nós fôssemos, se André Luiz, se a mãe de André Luiz, né, e nós mesmos fôssemos responder com aquela mentalidade de antes, que nós estávamos condenados ao sofrimento eterno se fizéssemos algo de errado, a gente diria, tá no inferno, vai pagar por todos os erros que ele cometeu. Né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso pensamento ele já evoluiu. Lembrando lá do que disse Emmanuel, né? Deus ama você da mesma forma que ele ama o pior criminoso. Todos nós temos a oportunidade da reparação. E aí a mãe de André Luiz diz para ele, meu filho, desde que ele voltou para o mundo espiritual, eu o tenho acompanhado. Eu vou reencarnar novamente, vou voltar à vida física e vou recebê-lo novamente como marido e as nossas 2 irmãs, né, como filhas. Como filhas. E aí a gente vê aquele que eu já falei no início, né? Aquele que está mais adiantado volta um pouquinho atrás para socorrer por amor aquele que ainda não consegue acompanhar o nosso passo. Uma vez o Chico
entrou num presídio, numa dessas missões espíritas, né, numa das atividades espíritas, e aí uma senhora virou para ele e perguntou: poxa, Chica, aqui deve estar cheio de obsessor, né? Ele: não, minha irmã, você está enganada. Aqui está cheio de mães. O que os espíritos obsessores tinham para fazer, eles já fizeram. Aqui agora está cheio de mães. O inferno está cheio de mães, de pais, de irmãos, de amigos, daquelas pessoas que nos amam, que estão ali tentando nos acordar, de vigília. Me lembro também de um caso agora, daquele companheiro, não me lembro, não recordo qual é o livro de André Luiz que ele cita. Mas ele relata o caso de um companheiro que ele estava há 20 anos no plano espiritual. E que ele se desequilibra trabalhando no plano espiritual. Um desses postos de socorro. E ele se desequilibrou completamente quando ele soube que a filha dele estava para desencarnar e que o seu genro estava com um amante dentro de casa. E aí André Luiz vai com ele num determinado local onde estava o genro, era numa boate. E aí quando André Luiz entra, normalmente quando procura o companheiro, ele já está lá junto do genro, dando socos, né, no companheiro. E esse rapaz, ele estava há 20 anos trabalhando no plano espiritual, aconselhando, dando orientações para os espíritos. De repente, uma senhora sai, vai até ele e diz: calma, meu irmão, não é assim que você vai conseguir ajudar nem a sua filha e nem o seu genro. Aquela era uma senhora cuja tarefa espiritual era ficar naquela boate, naquele lugar, para tentar recuperar os frequentadores que ali estavam. Quem de nós ficaria feliz com uma tarefa dessas? Sueli ficaria, a Karen ficaria, a Ivone ficaria feliz se quando desencarnasse, né, a gente fosse lá recebido, né, vamos botar Clarencio, né, que é um mentor de alta envergadura espiritual, né? E aí o Clarencio dissesse assim para nós: poxa, você tá aqui com uma ficha espiritual linda de trabalho no bem, 50 anos dedicada à doutrina espírita, né? Então eu vou te dar uma tarefa importantíssima. Lá em Teresina tem uma boate e nós estamos precisando de um coração materno, né, que faça um plantão lá nessa boate de 12 por 12. Mas não se preocupe, que você só vai trabalhar sexta, sábado e domingo, né, quando a boate lota. E como nós confiamos muito em você, essa tarefa não é para qualquer espírito. A espiritualidade só dá para quem já consegue amar. Amar. Quem de nós teria condições de trabalhar num ambiente desse sem se deixar contaminar? Poucos de nós, né? No livro Ação e Reação também fala, né, que de uma região infernal que é descrita lá no livro, e que lá nessa região moram Druso e Silas, né? E segundo André Luiz, Silas já está há 20 anos nessa região umbralina infernal, fazendo um trabalho de resgate junto aos irmãos. Imaginem o que é uma pessoa trabalhar 20 anos numa região infernal. E a gente reclama muito dos nossos trabalhos aqui, né? Que não suporta o chefe, que fulano é complicado, que o relacionamento no trabalho é difícil. Imagine quem é que quer aqui fazer um concurso para trabalhar numa região infernal. Quem de nós? Né? E aí a gente poderia se perguntar, qualquer pessoa que quiser participar, a gente vai fazer aqui uma lista, né? Se quiser deixar o nome aí pra gente escrever, Rafael, pode se prontificar, né? Lembre-se que é um trabalho só para quem ama, para quem já encontrou e descobriu o amor verdadeiro, né? E a gente se pergunta, como é que essa senhora consegue trabalhar num ambiente daquele? Como é que Silas está há 20 anos dentro de uma região infernal trabalhando? E a resposta, pessoal, é muito simples. Essas pessoas, elas já têm o céu
dentro de si. Elas já carregam dentro de si o céu e todos os valores que é necessário para que isso aconteça. Céu e inferno não são lugares circunscritos e determinados. Eles são estados íntimos de cada criatura, alicerçados na nossa consciência. Né? Eles não existem num tempo e num espaço. Bom, se você for por esse caminho aqui, você vai chegar no inferno. Se você for por esse lugar aqui, você vai chegar no céu. Não, você não encontra nunca. Né? Eles não são locais circunscritos no espaço e no tempo. Eles são estados de consciência, né? Formado pela nossa condição psíquica. Cada um de nós tem um ambiente psíquico que é definido pelo quê? Pelos nossos pensamentos, que geram as nossas atitudes. Né? É constituído de nossa matéria mental. Então está nas nossas mãos a qualidade dos pensamentos que emitimos. E, consequentemente, das companhias espirituais que eu atraio. Porque o pensamento ele é como um imã, ele atrai. Né? A gente se preocupa tanto em limpar o nosso corpo físico, mas qual é o tempo que nós temos destinado a limpar a nossa mente, a cuidar dos nossos pensamentos? Né? O telefone, ele está na nossa mão. Né? E ele se chama pensamento. É através dele que a gente liga para o obsessor. É através dele que a gente atrai as situações e pessoas que nós não queremos. Parte de nós. Né? O pensamento ele é formado pelos nossos sentimentos e pelas nossas ideias. Né? E nós não conseguimos enganar ninguém dentro desse processo. Não adianta eu me vestir, me revestir de uma pele de cordeiro se por dentro eu tenho o coração de um lobo. Porque a espiritualidade superior, ela reconhece a nossa energia mental, porque em torno de nós tem uma aura, que é como um cartão de visitas, que nos identifica onde nós formos, em qualquer lugar do plano espiritual. E é por essa aura também que os espíritos obsessores nos reconhecem, que nós atraímos aqueles que se afinizam com os nossos pensamentos, né? Por isso é que quando você diz, a gente vê muito na literatura espírita, médiuns falidos, espíritas que quando desencarnaram, mesmo com todo o conhecimento, faliram. Por quê? Porque não basta eu dizer assim, eu quero fazer o bem para uma pessoa. Vou agora no próximo final de semana distribuir 10 cestas básicas para ajudar as pessoas. Distribuir 2 panelões de sopa. Se por trás dessa minha atitude, dessa minha ação, o sentimento que origina essa atitude é o sentimento de autopromoção. Eu estou querendo muito mais me autopromover do que ajudar de fato, do que fazer a verdadeira caridade. Então a gente vibra na intenção das nossas atitudes, né? Qual é a tua atitude, qual é a tua intenção diante de tudo aquilo que tu fazes? Isso os espíritos também já disseram para Kardec, que a intenção para eles é tudo, né? Qual é a intenção da tua atitude? É ela que te define. É ela que define as nossas companhias espirituais. Ninguém é acompanhado por espíritos superiores porque é bonzinho aparentemente. Não. Só é acompanhado por espíritos superiores se você estiver vibrando na faixa do Evangelho do Cristo. Porque os valores do céu são os valores do Evangelho. Fraternidade, humildade, perdão, indulgência, acolhimento, gratidão, fidelidade. Quem vibra nessa faixa está no céu. Está no céu. Céu e inferno são atitudes mentais. Não é lugar, é opção. Você escolhe estar no céu. Você escolhe estar no inferno. E para construir um inferno, pessoal, é muito difícil. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que nos dá tantas oportunidades de reparação e a gente não ouve. Somente as pessoas muito competentes, elas vão para o inferno. Precisa ter muito talento. Para fazer o bem é tão simples. Basta você chegar no trabalho, dar um bom dia para uma pessoa, a pessoa vem e te conta um problema, você mostra um livro, tem esse livro aqui que possa ajudar. Né? Tão simples. Para ir para o inferno dá muito trabalho, porque você tem que ter toda uma estratégia. Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que arquitetar, você tem que planejar. Como é que eu vou prejudicar fulano? Qual é a mentira que eu vou inventar? Qual é a fofoca que eu vou criar? Né? É um plano que dá trabalho, é demorado, é lento, é trabalhoso.
Ninguém vai para o inferno do dia para a noite. Você vai entrando aos pouquinhos, daqui a pouco você já está frequentando, daqui a pouco tira uma carteirinha de sócio, quando você vê, você já é o dono do ambiente, já comprou a propriedade e já está morando lá. Mas não como Silas, né? Silas morava no inferno, mas ele estava, a sua consciência estava no céu. Aquela senhora da boate que ajudou o companheiro de André Luiz, estava no inferno, mas dentro dela reinava o céu. Porque ela já vibrava nas faixas do Evangelho do Cristo. Dentro dela já existia amor. Já existia um amor tão grande que compreendia que era preciso descer, mesmo não tendo mais necessidade. A mãe de André Luiz não precisava mais reencarnar, né? Mas ela resolveu fazer isso por amor. Vai dizer isso para quem ama, né? Que essa pessoa não precisa voltar. A gente volta porque a gente ama. E eles dois já tinham conseguido desenvolver esse sentimento dentro deles. Já tinham o céu dentro de si, né? E o mais importante, pessoal, que a gente precisa frisar nesse estudo do livro O Céu e o Inferno, é que o controle está nas nossas mãos. Nenhum de nós tem controle sobre o que vai acontecer conosco. Nenhum de nós. Mas eu tenho controle de como eu vou me comportar frente a isso. Isso eu tenho. Então tem criaturas como Silas, como essa senhora da boate, que já conseguem carregar dentro de si o céu. Onde elas chegam é céu. E tem outras, como a grande maioria de nós, que carregam tantas tempestades. E aí, para concluir, que nosso tempo já está quase esgotando, né? Eu gostaria de dizer que as obras da codificação, o Pentateuco kardeciano, em especial esse livro, O Céu e o Inferno, eles trouxeram, pessoal, uma contribuição valiosíssima para o pensamento religioso do mundo, né? Não importa a escola. Todos os católicos, todos os evangélicos, todos os budistas e também nós espíritas podemos nos beneficiarmos, né? Porque a codificação, ela não é patrimônio dos espíritas, ela é patrimônio da humanidade. E aí eu encerro a minha fala da noite de hoje com uma frase que está lá nos domínios da mediunidade, né? No capítulo 1, que os benfeitores assim nos dizem: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês na noite de hoje. Dizer que é sempre uma alegria para as nossas almas trabalharmos para Jesus. Eu costumo dizer muito que os primeiros ouvidos que ouvem as lições são de quem fala, né? Porque está mais perto da boca. E se a gente souber aproveitar cada oportunidade que é nos dado, olhe para o lado, veja, seja grato, agradeça a Deus cada situação que você tem passado. Porque certamente não foi à toa. Tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para você. E esse propósito, como nós falamos no início, é progresso, é evolução, é fazer você deixar brilhar a tua luz que está aí dentro, que só precisa de um pouquinho de esforço, de trabalho, para servir na seara do Cristo. Muito obrigada, pessoal, e muito boa noite.